Eles eram lendas, ícones, forças imparáveis que iluminaram palcos, telas e passarelas. Seus nomes ecoaram por gerações. Mas por trás do glamour, por trás dos aplausos e das luzes, muitos deles carregavam uma verdade perigosa demais para ser compartilhada. Num mundo que temia o que não entendia, foram forçados a sofrer em silêncio. A AIDS não era apenas uma doença, era uma sentença de morte envolta em estigma, vergonha e isolamento. No entanto, mesmo nesse silêncio, eles deixaram uma mensagem. Através de sua música, seus filmes, sua arte e sua presença, eles nos ensinaram algo que nenhuma manchete jamais poderia: que a vulnerabilidade é força, que o silêncio ainda pode rugir, que a verdade, uma vez sussurrada, pode abalar o mundo. Hoje, honramos 8 vidas extraordinárias. 8 vozes que não apenas desapareceram. Eles mudaram o mundo ao partir. Dos estádios que Freddie Mercury lotou a coragem discreta de Pedro Zamora na TV nacional, dos murais flamejantes de Keith Haring à dor de coração escondida por trás do sorriso de Rock Hudson, cada um deles ousou existir em uma época em que a própria existência era rebeldia. Esta não é apenas uma história de perda, é uma história de bravura. E uma vez que você a ouvir, você não vai esquecer. 1. Freddie Mercury. Ele não era apenas um cantor, era uma força da natureza. Freddie Mercury, o eletrizante vocalista do Queen, não apenas performava, ele comandava. Com uma extensão vocal de 4 oitavas, uma presença de palco teatral e um carisma que podia iluminar um estádio inteiro, ele se tornou uma das vozes mais icônicas da história do rock. Músicas como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love e We Are the Champions não eram apenas sucessos de bilheteria, eram hinos de desafio, vulnerabilidade e individualidade sem desculpas. Nascido Farrokh Bulsara em Zanzibar, Freddie se reinventou completamente, não apenas musicalmente, mas pessoalmente. Embora nunca tenha se assumido publicamente durante sua vida, seus mais próximos conheciam a verdade. Seu laço com Mary Austin, sua ex-noiva que se tornou amiga para toda a vida, e depois com seu parceiro Jim Hutton, revelou um homem que buscava o amor discretamente enquanto carregava o peso do estrelato global. Em 1987, Freddie foi diagnosticado com HIV. Ele manteve isso em segredo, escolhendo em vez disso, dedicar o tempo que lhe restava à música. O videoclipe assombroso de These Are the Days of Our Lives, filmado pouco antes de sua morte, mostrava um homem visivelmente frágil, mas seu espírito ardia tão intensamente como sempre. Em 23 de novembro de 1991, Freddie divulgou um comunicado público confirmando que tinha AIDS. Menos de 24 horas depois, ele se foi. Mas sua voz nunca realmente partiu. Em 1992, o Mercury Phoenix Trust foi estabelecido em seu nome, financiando a conscientização e a educação sobre a AIDS globalmente. Freddie Mercury não apenas cantou sobre campeões, ele viveu como um. E mesmo na morte, ele deu ao mundo um último bis. 2. Rock Hudson. Para o mundo, Rock Hudson era o protagonista ideal. Alto, com a mandíbula quadrada, impossivelmente bonito, ele era o epítome da masculinidade dos anos 1950, estrelando filmes como Assim Caminha a Humanidade, Confidências à Meia-Noite e Obsessão Sublime. As mulheres o adoravam, os homens o admiravam, e os estúdios construíram carreiras inteiras em torno de sua imagem. Mas por trás daquela persona de Hollywood, cuidadosamente elaborada, havia um homem vivendo uma vida dividida em duas. Nascido Roy Harold Scherer Jr., em Illinois, Rock trabalhou duro para subir na hierarquia de Hollywood, eventualmente tornando-se uma das estrelas mais rentáveis de seu tempo. Mas ele também era gay em uma era em que ser assumido não era apenas arriscado, era suicídio de carreira. Ele se casou brevemente, sob pressão dos executivos do estúdio, mas a fachada não poderia durar para sempre. Em círculos privados, sua sexualidade era conhecida,
Mas publicamente, ele permaneceu à imagem do charme heterossexual. Tudo mudou em julho de 1985. Magro e visivelmente doente, a aparição de Rock em uma coletiva de imprensa chocou fãs e repórteres. Dias depois, seu publicitário confirmou o que muitos apenas sussurravam. Rock Hudson tinha AIDS. Foi um terremoto cultural. Pela primeira vez, o público americano foi forçado a confrontar a realidade da doença. O mito de que a AIDS afetava apenas certos grupos marginalizados foi estraçalhado. O diagnóstico de Hudson deu à epidemia um rosto, familiar, amado e impossível de ignorar. Ele morreu apenas meses depois, em 2 de outubro de 1985, aos 59 anos. Mas em seu ato final, Rock Hudson fez algo que nenhum papel jamais exigiu dele. Ele contou a verdade. E ao fazer isso, ele ajudou a mudar a forma como uma nação via a doença e as pessoas que viviam com ela. 3. Liberace. Brilho. Ele era um espetáculo por si só. Com pianos cravejados de strass, candelabros brilhando ao ritmo de melodias clássicas e um guarda-roupa que poderia ofuscar a Las Vegas Strip. Liberace não era apenas um artista, ele era um fenômeno. Nascido Voadil Valentino Liberace em Wisconsin, filho de pais imigrantes da classe trabalhadora, ele ascendeu de prodígio à sensação global, tornando-se um dos artistas mais bem pagos do mundo. O público adorava sua extravagância, seu espetáculo, seu charme. Suas casas eram luxuosas, sua persona de palco ainda mais. Mas por trás de todo aquele brilho, havia um homem ferozmente comprometido em esconder quem ele realmente era. Por décadas, rumores sobre sua sexualidade circularam, intensificados por seu relacionamento notoriamente íntimo com um jovem motorista, Scott Thorson. Liberace negou tudo, às vezes até sob juramento. Num mundo onde ser gay poderia destruir uma carreira, ele escolheu o silêncio, reforçado por processos judiciais, negação e uma imagem pública cuidadosamente construída. Enquanto a epidemia de AIDS assolava os anos 1980, a saúde de Liberace começou a declinar. Ele emagreceu, ficou pálido. Alegou que era devido a uma dieta de melancia, mas a verdade não podia mais ser escondida. Em 1987, aos 67 anos, Liberace morreu. Inicialmente, a causa da morte foi listada como insuficiência cardíaca. A autópsia mais tarde confirmou pneumonia relacionada à AIDS. Na morte, como na vida, sua verdade teve que lutar para vir à luz. Liberace deu ao mundo música, magia e magnificência, mas também nos deu uma trágica lição sobre como a fama e o medo podem silenciar até as vozes mais altas. 4. Pedro Zamora. Muito antes das redes sociais e das hashtags virais, havia um cubano-americano de 22 anos chamado Pedro Zamora, que transformou a televisão de realidade em algo profundamente real. Quando ele se juntou ao elenco de The Real World de San Francisco, em 1994, ele não trouxe apenas sua bagagem, ele trouxe uma mensagem. Pedro era abertamente gay, abertamente soropositivo e inabalável em sua missão de educar, humanizar e inspirar. Nascido em Havana em 1972 e criado em Miami, Pedro foi diagnosticado com HIV aos 17 anos. A maioria teria se encolhido nas sombras. Pedro se projetou para os holofotes. Ele se tornou uma voz nacional, falando em escolas, em painéis e, eventualmente, na MTV. Sua presença em The Real World não era para drama, era para a verdade. Os telespectadores o viram se apaixonar por seu parceiro, Sean Sasser, e compartilhar sua cerimônia de compromisso no ar. Uma das primeiras uniões entre pessoas do mesmo sexo já transmitidas na televisão americana. Numa época em que a AIDS ainda estava envolta em medo e desinformação, Pedro lhe deu um rosto, um coração, um nome. Sua saúde deteriorou-se rapidamente durante as filmagens. Apenas horas após o último episódio ir ao ar, Pedro Zamora faleceu em 11 de novembro de 1994. Ele tinha apenas 22 anos, mas seu impacto foi sísmico. O presidente Bill Clinton o elogiou publicamente.
A educação em saúde em toda a América mudou, e inúmeros jovens viram, talvez pela primeira vez, que a AIDS não era apenas uma estatística, era uma história humana. Pedro não lutou apenas contra uma doença. Ele mudou a forma como um país a via. 5. Keith Haring. Keith Haring não precisava de galerias. Não esperava por permissão. Com linhas ousadas e figuras radiantes, ele transformou estações de metrô, muros da cidade e espaços públicos em telas de resistência e alegria. Sua arte era instantaneamente reconhecível, brincalhona na superfície, mas transbordando urgência, rebeldia e verdade. Nascido na Pensilvânia em 1958, Haring explodiu na cena da arte de rua de Nova York com giz na mão e uma missão ardendo em seu peito: falar com as pessoas, não acima delas. À medida que sua fama crescia, Haring não recuou. Ele avançou. Usou sua arte não para decoração, mas para declaração. Pintou sobre raça, capitalismo, sexualidade e, acima de tudo, a vida à sombra da AIDS. Em 1987, com apenas 29 anos, foi diagnosticado com HIV, mas em vez de recuar, intensificou seu ritmo. Fundou a Keith Haring Foundation, apoiando a conscientização sobre a AIDS e programas infantis. Seu trabalho tornou-se mais afiado, mais pessoal, mais desafiador. Ele pintava com um relógio correndo dentro de seu corpo, em uma corrida contra o tempo. E, no entanto, nunca deixou que a doença o definisse. Até o fim, Keith Haring transformou a dor em propósito, transformando o medo em cor. Morreu em 1990 com apenas 31 anos, mas seu legado nunca parou de se mover. Ele dança em murais, pulsa em salas de aula e nos observa de volta das paredes dos museus como se dissesse: eu estive aqui, eu importei, e você também. 6. Brad Davis. Brad Davis era a intensidade personificada. Com olhos penetrantes e uma energia crua e inquieta, ele não apenas atuava, ele habitava cada papel. O público viu isso claramente em O Expresso da Meia-Noite, onde sua interpretação de um prisioneiro americano torturado em uma prisão turca lhe rendeu um Globo de Ouro e aclamação internacional. Mas por trás daquela presença magnética na tela, havia um homem carregando batalhas muito mais pesadas do que qualquer personagem que ele já interpretou. Nascido na Flórida em 1949, Davis ascendeu rapidamente no mundo da atuação. Era um marido dedicado à atriz Susan Bluestein e um pai amoroso. Mas fora das câmeras, sua vida era um turbilhão de contradições. Ele lutava contra o vício e demônios que nenhum roteiro poderia conter. Em 1985, foi diagnosticado com AIDS. Ele não contou a quase ninguém, nem mesmo a muitos de seus colegas mais próximos. Continuou atuando, fazendo testes, carregando o peso de um estigma que poderia ter destruído sua carreira em um instante. Mas Brad Davis se recusou a deixar a doença escrever seu fim. Em 1991, com apenas 41 anos, ele fez uma escolha devastadoramente pessoal. Com o apoio de sua esposa, ele encerrou sua vida através do suicídio assistido, retomando o controle de um mundo que já havia tirado demais. Seu ato final não foi de rendição, mas de desafio. Uma recusa em ser lembrado como uma vítima. Brad Davis não apenas atuou com honestidade, ele viveu e morreu, com ela também. 7. Anthony Perkins. Para os cinéfilos, Anthony Perkins será para sempre lembrado como Norman Bates, o tímido e perturbador recepcionista de motel de Psicose de Alfred Hitchcock, um papel que redefiniu o horror e se gravou na história do cinema. Mas a dualidade do personagem, a superfície gentil mascarando algo mais sombrio, espelhava a própria vida de Perkins mais de perto do que a maioria jamais soube. Nascido em 1932 em uma família teatral, Anthony perdeu o pai com apenas 5 anos, o que o deixou ansiando por direção e identidade. Hollywood o encontrou cedo, escalando-o para papéis sensíveis e introspectivos que lhe renderam aclamação crítica e até uma indicação ao Oscar por Sublime Tentação.
Mas por baixo da fama crescente, havia um jovem constantemente escondendo quem realmente era. Em uma indústria governada pela imagem, Perkins vivia com medo da exposição. Ele namorou mulheres publicamente e, eventualmente, casou-se com a fotógrafa Barry Berenson, com quem teve 2 filhos. Mas seus relacionamentos anteriores, particularmente com o também ator Tab Hunter, permaneceram em segredo, enterrados sob a pressão do estúdio e as expectativas sociais. No final dos anos 1980, Perkins foi diagnosticado com HIV. Fiel à sua natureza, ele manteve sua doença em segredo, continuando a trabalhar discretamente enquanto a doença progredia. Em 12 de setembro de 1992, ele morreu de pneumonia relacionada à AIDS, aos 60 anos. O mundo lamentou a perda de um ator lendário. Somente mais tarde começou a entender o fardo silencioso que ele carregava. Em uma reviravolta cruel, sua esposa Barry Berenson também teria um fim trágico, a bordo do voo 11 da American Airlines, durante os ataques de 11 de setembro. Sua história é um eco assombroso de vidas vividas por trás de cortinas. Cortinas abertas não apenas no palco, mas sobre verdades dolorosas demais para sua época. 8. Willie Smith. Willie Smith não era apenas um designer de moda. Ele era um revolucionário com tecidos. Nascido na Filadélfia em 1948, Smith tinha uma visão que poucos outros viam na época, que a moda não precisava viver em passarelas ou atrás de cordões de veludo. Poderia viver nas ruas, no movimento cotidiano, usada pelas pessoas que fazem o mundo girar. Em 1976, ele lançou a Willie Wear, uma marca que fundia alta costura com estilo de rua, tornando estampas ousadas, silhuetas soltas e conforto não apenas elegantes, mas empoderadoras. Sua abordagem era radical. Enquanto outros atendiam à elite, Willie disse: "Eu não crio para a rainha, eu crio para as pessoas que acenam para ela." E as pessoas responderam. Em meados dos anos 1980, a Willie Wear faturava mais de $25 milhões por ano, e Smith colaborava com arte, teatro e dança. Ele desenhou o vestido de noiva para Mary Jane Watson em Homem-Aranha, provando que a cultura pop também tinha um lugar em sua mesa. Mas por trás das cores vibrantes e do carisma fácil, havia um homem sofrendo em silêncio. Smith nunca reconheceu publicamente sua doença. Mesmo com sua saúde deteriorando rapidamente, ele permaneceu longe dos holofotes. Em 1987, com apenas 39 anos, ele morreu devido a complicações relacionadas à AIDS. O mundo da moda perdeu uma de suas mentes mais brilhantes e talvez sua alma mais generosa. Willie Smith não apenas redefiniu como nos vestimos. Ele reimaginou para quem a moda existe. E embora seu tempo tenha sido abreviado, sua visão ainda caminha ao nosso lado hoje, ousada, alegre e descaradamente viva. Eles vieram de mundos diferentes, arenas de rock, sets de filmagem, estúdios de arte, palcos políticos, mas foram unidos por uma verdade compartilhada. Viveram em uma época em que ser honestos sobre quem eram poderia lhes custar tudo. Alguns nunca disseram uma palavra. Outros gritaram sua verdade para o silêncio do mundo. E todos eles, no final, deixaram mais do que seus talentos, deixaram um legado de coragem. Freddie Mercury deu voz a uma geração, aprendendo a lamentar em voz alta. Rock Hudson desfez ilusões com um único diagnóstico. Liberace fez o mundo se apaixonar pelo espetáculo, mesmo enquanto se escondia atrás da cortina. Pedro Zamora transformou seus últimos anos em uma sala de aula que ensinou compaixão a uma nação. Keith Haring desenhou com urgência e propósito, transformando a dor de seu diagnóstico em arte que ainda fala. Brad Davis, em seu ato final, exigiu dignidade em seus próprios termos. Anthony Perkins carregou o peso de uma vida oculta em silêncio. E Willie Smith nos mostrou que a criatividade não precisa de permissão, precisa de coração. Eles foram artistas, ícones, pioneiros.
Mas também eram humanos, frágeis, resilientes, assustados, desafiadores. Suas mortes por AIDS não foram apenas tragédias pessoais. Foram acertos de contas públicos que forçaram o mundo a ver, a sentir e, eventualmente, a mudar. Então, hoje, lembramos não como eles morreram, mas como eles viveram. Alto, lindamente, inesquecivelmente.